Olá, pessoal! Hoje damos início ao ciclo de 25 conferências da fase B deste curso de autoconhecimento, no qual vamos nos aprofundar ainda mais nos temas do conhecimento interior. As conferências da fase B são especialmente indicadas para quem já percorreu o ciclo da fase A, pois isso facilita uma compreensão mais clara e profunda dos conteúdos que iremos abordar agora. Nas três primeiras conferências deste ciclo, vamos retomar três temas que já vimos anteriormente, porque é essencial que estejam bem compreendidos. Essa base é indispensável para começarmos a perceber resultados reais no nosso trabalho interior e para podermos corroborar, na prática, tudo o que estamos estudando. Hoje vamos falar sobre concentração e relaxamento, um tema fundamental, pois desenvolver uma boa concentração e um bom relaxamento é o que vai nos permitir ter êxito em nossas práticas. Na próxima conferência, abordaremos a prática da meditação, com um exercício guiado. E, na sequência, falaremos sobre a projeção astral, também com uma prática guiada. Ao longo deste ciclo, exploraremos novos aspectos relacionados ao caminho iniciático que conduz à autorrealização. Vamos tratar de temas importantes para ingressarmos nesse caminho interior que nos leva ao conhecimento esotérico, assim como compreender certos simbolismos que foram ocultados ou distorcidos ao longo do tempo, devido ao atual processo involutivo da humanidade. Por isso, não deixe de acompanhar este ciclo tão interessante, que será compartilhado semanalmente. E, se você ainda não assistiu às conferências da fase A, vale a pena buscá-las na seção de vídeos desta página. Vamos iniciar o tema de hoje compreendendo o que é a concentração. A própria palavra concentração já nos indica que a consciência está centrada, ou seja, direcionada para a ação. Estamos concentrados quando a nossa parte consciente está presente e conduz aquilo que estamos fazendo. A concentração é um poder muito grande, que nos permite alcançar sucesso em tudo aquilo que empreendemos. A concentração acontece quando aprendemos a viver no momento presente, no eterno agora, pois a consciência só pode se manifestar no aqui e agora. É importante entender que, quando estamos distraídos, nossa mente e nossas emoções estão em outro lugar ou em outro momento, seja no passado ou no futuro, dentro do nosso próprio cenário psicológico. Por isso, conseguimos estar verdadeiramente concentrados quando estamos totalmente presentes, em estado de autoconsciência, e quando nossas funções mental, emocional, instintiva, motor e sexual trabalham em direção a um mesmo propósito. Estamos concentrados quando todas essas funções atuam em harmonia, em uníssono, tendo o coração como centro. Estamos concentrados quando sustentamos um único pensamento. Quando mantemos atenção plena naquilo que fazemos, podemos alcançar a inspiração e, logo em seguida, o sucesso. Você vai perceber que a chave para ter sucesso em qualquer prática é a concentração. Por isso, precisamos praticá-la constantemente, com esforço e perseverança, até realmente desenvolvê-la. A concentração é algo que deve ser exercitado ao longo de todo o dia. Não adianta passarmos o dia inteiro divagando mental e emocionalmente, à noite, querer fazer uma prática, como a projeção astral, esperando alcançar um bom nível de concentração. Se estivermos concentrados durante o dia, naturalmente permaneceremos concentrados à noite. Mas, se passamos o dia dispersos, à noite acontecerá o mesmo. Por isso, é fundamental aprender e nos treinar para realizar todas as nossas atividades diárias com concentração. Existem duas formas de concentração, concentração interna e concentração externa, e ambas são essenciais. Para alcançá-las, precisamos aprender a lidar com dois tipos de distrações, externas e internas. As distrações externas vêm do mundo físico. Incluem redes sociais, entretenimento excessivo, ruído constante, conversas desnecessárias, uso compulsivo do celular e, em geral, tudo aquilo que continuamente desvia nossa atenção para o exterior e mantém nossa consciência dispersa. As distrações internas surgem em nosso mundo psicológico. São pensamentos incessantes, conversas mentais, memórias, preocupações com o futuro, músicas que se repetem na mente, fantasias, estados emocionais negativos, ansiedades, medos, irritações e todas as reações internas que absorvem nossa atenção sem que percebamos. Se eliminarmos apenas as distrações externas, mas permitirmos que a mente divague internamente, não alcançaremos a concentração interna.
E se tentarmos aquietar a mente enquanto vivemos externamente em constante distração, não alcançaremos a concentração externa. Portanto, precisamos trabalhar em ambas simultaneamente. Devemos permanecer atentos ao nosso interior, em constante autolembrança, observando e eliminando as distrações internas. E a partir dessa atenção interior, devemos também aprender a agir no mundo externo sem perder a presença, evitando tudo que dispersa desnecessariamente nossa energia. Ao fazer isso, desenvolvemos a capacidade de realizar atividades diárias com concentração e também de executar práticas internas, como meditação, transmutação sexual, projeção astral e outras, de forma verdadeiramente concentrada. A concentração é o oposto da distração. A concentração nasce da consciência, a distração surge dos eus psicológicos. Se observarmos profundamente a nossa distração, chegaremos à concentração. Quando conseguimos identificar todos os eus, ou elementos, que nos afastam do momento presente, e trabalhamos para eliminá-los, alcançamos a verdadeira concentração. Aprender a manter a consciência centrada na ação exige muita prática, pois o sentido da autoobservação psicológica, que nos permite detectar esses elementos de distração, está atrofiado na maioria das pessoas. Mas, com prática constante, ao exercitarmos a autoobservação, esse sentido pode ser regenerado. E é justamente por meio dele que a consciência se mantém centrada naquilo que fazemos. Como podemos praticar a concentração? Existem alguns pontos importantes que devemos considerar para conseguir manter o foco em qualquer atividade, seja ela externa ou interna. Um aspecto fundamental é nos esforçarmos para fazer uma coisa de cada vez. Quando tentamos realizar várias tarefas ao mesmo tempo, acabamos nos dispersando, não conseguimos nos concentrar verdadeiramente em nenhuma delas, cometemos mais erros e nos distraímos com facilidade. Devemos permanecer no momento presente, totalmente focados na ação ou na prática que estamos realizando, sem deixar a mente se ocupar com outras coisas. E também evitar interromper, sem necessidade, uma atividade para começar outra. Evitar pensar no que vamos fazer depois, porque isso nos tira do momento presente e nos leva a vagar em preocupações ou expectativas sobre o futuro. Evitar também ficar lembrando do que já passou. O essencial é manter o foco no que estamos fazendo agora. E, ao mesmo tempo, continuar eliminando, por meio da morte psicológica, tudo aquilo que surge dentro de nós e tenta nos afastar desse estado de concentração. Devemos aplicar isso em todas as nossas atividades. Assim, começaremos a obter resultados nas práticas voltadas ao despertar da consciência e, de modo geral, em tudo aquilo que realizamos. Algo que pode nos ajudar muito a viver com mais concentração no dia a dia é reservar alguns minutos, diariamente, para organizar um cronograma de atividades. Nesse cronograma, anotamos tudo o que precisamos fazer ao longo do dia, definindo também a ordem ou os horários de cada tarefa. Isso nos ajuda a não ficar planejando ou pensando no que vem depois, permitindo que nos concentremos plenamente em uma ação de cada vez. É importante dar prioridade, nesse planejamento, às práticas voltadas ao despertar da consciência, para que as demandas da personalidade não ocupem todo o nosso tempo. Quando colocamos ordem nas atividades do dia, nos tornamos mais produtivos, cometemos menos erros, pois conseguimos fazer cada coisa com mais atenção, ganhamos mais tempo para o que realmente precisa ser feito e, principalmente, avançamos mais na morte psicológica e na libertação da consciência. Isso acontece porque, estando concentrados em autoobservação constante, conseguimos perceber os defeitos que surgem em nós a cada momento. Se observarmos com atenção as diversas atividades do nosso dia a dia, perceberemos que muitas delas são feitas de forma mecânica, já que, enquanto as realizamos, estamos pensando em outras coisas. Esse hábito nos impede de estarmos verdadeiramente centrados. Também nos impede de perceber os defeitos psicológicos que se manifestam em nós a todo momento. Acordamos, levantamos, vamos ao banheiro, tiramos a roupa, tomamos banho, nos secamos, nos vestimos, calçamos os sapatos, arrumamos a cama, tomamos café da manhã, escovamos os dentes, nos despedimos, saímos, e assim por diante. Mas não nos auto-observamos em nenhum desses momentos, o que indica que a nossa consciência permanece adormecida por falta de uso.
Agimos com a consciência adormecida e, por isso, não há autodescoberta. Quando começamos a nos auto-observar, passamos a perceber cada um dos eus que participam das nossas ações, agindo mecanicamente, cometendo erros, gerando estresse, preocupações, distrações e dificultando a concentração. Ao observar tudo isso de forma direta, começamos a enxergar o caos interno em que nos encontramos. E compreendemos que só podemos colocar ordem nesse caos por meio de um estado de relaxamento permanente. O que é o relaxamento? O relaxamento é um estado de ausência de tensão, e esse é o estado natural da consciência. As tensões, ao contrário, pertencem ao ego. Ficamos tensos quando algum defeito psicológico assume o controle da nossa máquina humana. Se observarmos bem, veremos que passamos grande parte do dia com diferentes tipos de tensão no corpo, além de tensões mentais, emocionais e sexuais. Nesse estado, os defeitos acabam drenando a nossa energia, e isso nos leva a terminar o dia completamente esgotados. O que gera tensão? As tensões surgem, principalmente, dos nossos desejos constantes. Sabemos que cada desejo corresponde a um eu que quer se manifestar. Também são provocadas por emoções negativas, como preocupação, ansiedade, medo, entre outras. Ficamos tensos quando carregamos canções psicológicas e estados internos equivocados. Todo tipo de pensamento pode gerar tensão. As preocupações, o diálogo interno incessante. E também os conflitos entre os diferentes eus dentro de nós, como indecisões, dúvidas e debates internos. Quando identificarmos algum defeito que esteja gerando tensão em qualquer parte da nossa máquina, precisamos relaxar imediatamente, para não desperdiçar energia desnecessariamente. E como podemos relaxar? Quando, por meio da autoobservação, identificamos o defeito que está causando a tensão e compreendemos que ele apenas está drenando a nossa energia, devemos recorrer à nossa Divina Mãe e pedir: Minha Mãe, elimine esse defeito. Se, nesses momentos, pedirmos com sinceridade à nossa Mãe Divina particular que elimine o defeito responsável pela tensão em algum centro, seja emocional, intelectual, sexual, motor ou instintivo, perceberemos que ela atua imediatamente, relaxando a região onde o defeito se manifestava. Mas é fundamental compreender a causa da tensão para que essa ação aconteça. As tensões podem surgir por diversos motivos. Quando fazemos algo de que não gostamos. Quando temos medo de que algo dê errado. Quando desejamos estar fazendo outra coisa que nos agrada mais. Quando nos preocupamos com algo que ainda vamos fazer. Quando ficamos presos ao que fizemos antes, seja porque não saiu bem ou até porque saiu muito bem. Quando não sabemos como fazer o que estamos fazendo. Quando estamos inquietos com tarefas futuras. Quando estamos distraídos com alguma coisa. Por isso, precisamos estar atentos e vigilantes para perceber o surgimento de qualquer tensão e eliminá-la imediatamente. Assim, conseguimos manter um estado de relaxamento contínuo. E como sabemos que estamos realmente relaxados? Isso acontece quando toda a tensão desaparece e nossa psicologia se equilibra. Sentimos-nos bem e conseguimos nos concentrar naturalmente no que estamos fazendo. Como você pode perceber, para ter êxito em tudo que realizamos, e principalmente nas práticas que conduzem ao despertar da consciência, é absolutamente necessário desenvolver a capacidade de permanecer ao mesmo tempo concentrado e relaxado. Existe também uma prática geral de relaxamento que devemos aprender e realizar antes de qualquer exercício, pois ela nos ajuda a garantir que iniciaremos a prática em um estado de profundo relaxamento. Essa prática permite harmonizar as partes física, emocional e mental. Para relaxar o corpo físico, devemos concentrar a atenção em cada parte do corpo. Onde está a nossa atenção, ali está a nossa consciência. Por isso, devemos imaginar e sentir cada região do corpo de forma ordenada e consciente, podendo inclusive visualizar uma luz quente e brilhante que envolve e relaxa cada parte. Começamos pela perna direita. Relaxamos o pé, dedo por dedo. Depois a sola, o peito do pé, o calcanhar, o tornozelo, a panturrilha, o joelho, a coxa, até sentir toda a perna relaxada.
Em seguida, fazemos o mesmo com a perna esquerda, percorrendo cada parte até relaxá-la completamente. Depois passamos ao braço direito. Relaxamos a mão, dedo por dedo, a palma, o dorso, o punho, o antebraço, o cotovelo, até sentir todo o braço relaxado. Repetimos o mesmo processo com o braço esquerdo. Em seguida, relaxamos a região dos glúteos, os órgãos genitais e os quadris. Depois o abdômen, a cintura, o peito, os ombros e as costas, até abranger todo o tronco. Continuamos com o pescoço, a garganta, a mandíbula, a língua, os lábios, as bochechas, o nariz, os olhos, as sobrancelhas, a testa, as orelhas e o couro cabeludo, até relaxar completamente toda a cabeça. Ao final, ordenamos que todos os músculos, nervos e tendões se soltem, se acalmem e permaneçam relaxados. Podemos repetir todo esse processo 3 vezes, até sentir o corpo confortável e totalmente relaxado. Para relaxar o corpo astral, ou seja, a parte emocional, concentramos a atenção na respiração, observando o ar entrando e saindo, por cerca de 3 minutos, até percebermos que as emoções se acalmaram. Também podemos inspirar lenta e profundamente pelo nariz, segurar o ar por alguns instantes e expirar rapidamente pela boca, imaginando que toda a tensão emocional está sendo liberada junto com o ar. Para o relaxamento do corpo mental, ou parte intelectual, levamos a atenção ao coração e passamos a ouvir os sons do ambiente por alguns minutos, sem nos identificar com nenhum deles. Apenas escutamos e deixamos cada som passar, buscando perceber sons cada vez mais distantes, até notar que a mente se aquieta e entra em estado de relaxamento. Existe ainda uma prática muito importante, que deve ser lembrada e exercitada diariamente, pois ajuda muito no desenvolvimento da concentração. Essa prática é conhecida como vigiar e orar. Antes de iniciá-la, é recomendável limpar energeticamente o ambiente, utilizando o canto do belilim e o círculo mágico de proteção, conforme aprendido na lição 7 da fase A. Em seguida, pedimos assistência ao nosso Pai interno e à nossa Mãe Divina para nos auxiliarem na prática. Fazemos então um processo de relaxamento, verificando se todo o corpo está confortável. Quando estivermos bem relaxados, concentramos a atenção no coração, buscando ouvir e observar o nosso mundo interior. E, à medida que percebemos qualquer detalhe que tente nos distrair e nos afastar do estado de autoconsciência, pedimos à Mãe Divina que o desintegre. Eliminamos esse elemento e voltamos imediatamente a nos concentrar no coração. Esses detalhes podem ser pensamentos, emoções, sensações, preocupações, ansiedade, ou qualquer coisa que nos afaste do estado de vigilância e do aqui e agora. Podemos praticar dessa forma até alcançar um bom nível de concentração antes de realizar qualquer outro exercício, ou dedicar um tempo específico, como por exemplo 20 minutos por dia, exclusivamente a essa prática. Bem, este foi o tema de hoje. Espero que seja de grande utilidade para você. Convido você para o próximo tema da fase B, no qual realizaremos uma prática guiada de meditação reflexiva, com um passo a passo claro para aprofundarmos essa importante ferramenta de autoconhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo. E, caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, será um prazer ajudar. Até a próxima!